essa mensagem de esperança e fé. Sua jornada com a Palavra de Deus começa agora. Conheça a Palavra de Deus. Hoje, a gente vai fazer um mergulho espiritual profundo e analisar os ensinamentos fascinantes do Evangelho de João. O foco da nossa reflexão vai ser naquelas últimas palavras públicas do nosso Divino Salvador. É um texto riquíssimo, sabe? Ele funciona quase como um grande resumo da missão redentora de Cristo e revela de um jeito muito cristalino a mensagem final que ele quis deixar logo antes de sua paixão. E essa declaração incrível funciona como a grande âncora espiritual para o nosso estudo de hoje. É um convite super direto para a gente dar um passo à frente, sair daquelas trevas da ignorância e do pecado e entrar de vez na graça radiante de Cristo. O que é realmente maravilhoso aqui é a clareza do propósito. A luz não serve só para iluminar, ela resgata e oferece uma direção totalmente nova para a nossa vida. Parte 1. O clamor do Divino Mestre. O fim do ministério público. Para entender o tamanho exato dessa luz, a gente precisa se transportar lá para o passado, para aquele momento histórico super dramático que marca o fim do ministério público de Jesus. E as fontes deixam muito claro que este não é só mais um ensinamento passageiro. É um apelo ardente, feito em alta voz, vindo diretamente do seu sagrado coração. É literalmente a essência do mistério da sua pessoa, condensada ali, para garantir que essa mensagem ecoe para sempre na vida de todos os fiéis. E logo de cara, a gente se depara com esse versículo fascinante. Num primeiro momento, esse apelo pode até soar meio contraditório, né? Parece quase como se o Senhor estivesse empurrando a nossa fé para longe de si mesmo e direcionando só para o Pai. Mas, na verdade, isso guarda a chave para uma verdade teológica profundíssima. Vamos tentar destrinchar isso melhor. Parte 2. A divindade e a unidade, enxergando além do visível. Bom, para a gente realmente compreender esse aparente mistério e enxergar a divindade perfeita que ele compartilha com o Pai, a gente pode recorrer à genialidade do grande Santo Agostinho. Ele nos dá a verdadeira chave de leitura. Ele ensina que o Senhor fala dessa maneira para que a nossa esperança não fique presa só naquilo que é visível, na carne. O convite aqui não é uma exclusão de si mesmo, de jeito nenhum, mas sim um chamado glorioso para a gente reconhecer a união total e a igualdade absoluta com Deus Pai. O grande X da questão está exatamente nesse contraste profundo. Quando a visão fica limitada ao aspecto humano, a gente acaba enxergando apenas a fragilidade da carne. Só que quando a visão é purificada pela fé, a gente ultrapassa as limitações humanas. Quem vê Cristo com essa luz da fé purificada, contemplando a divindade, vê o próprio Pai que o enviou, simplesmente porque eles são um só Deus. E essa é uma mudança de perspectiva absolutamente transformadora para a nossa jornada espiritual. Parte 3. A luz contra as trevas. O tempo da misericórdia. Agora que essa unidade já está bem clara, o Mestre explica o propósito real de trazer sua luz divina. Prestem atenção nesta dinâmica da salvação, porque ela ilustra de um jeito lindo a ternura insondável de Deus. A sua primeira chegada não foi para condenar ninguém, mas sim para atuar como um médico compassivo. Nós estamos vivendo um tempo de resgate e de misericórdia inesgotável. E isso contrasta diretamente com o tempo de justiça e com o papel de juiz soberano que ele vai assumir no fim dos tempos. E pensa bem, agindo como um médico cheio de compaixão, o que ele traz para nós? O remédio divino, claro. Durante este tempo favorável de graça que o mundo vive agora, ele oferece o remédio definitivo, o seu sangue e a sua doutrina. É o tratamento perfeito, cheio de esperança, que é literalmente capaz de resgatar da perdição e curar as feridas mais profundas que o pecado causa. Parte 4. A palavra como juiz. A consequência da rejeição. Só que tem um detalhe muito importante. Toda essa misericórdia gigantesca vem de mãos dadas com uma realidade muito dura para quem decide endurecer o coração contra a verdade. Tem um peso enorme nessa responsabilidade. O Catecismo nos lembra que Jesus é o Senhor da vida eterna, um direito pleno que ele adquiriu lá na cruz. E esse versículo deixa um alerta claríssimo e muito grave sobre o julgamento final para quem escolhe rejeitar essas palavras. E aqui Santo Agostinho entra de novo para aprofundar nossa compreensão sobre esse ponto super delicado. Ele explica que a palavra, essa mesma mensagem de salvação amorosa que o mundo recebe hoje,
não é só um conjuntinho de regras, ela é exatamente o que vai exercer a justiça no último dia. Essa palavra é o próprio Verbo do Pai, o próprio Filho de Deus em ação. Mas, e na prática, o que isso significa para a nossa vida espiritual? Basicamente, recusar essa compaixão de Cristo no presente é, tragicamente, um ato de julgar a si mesmo. A mensagem de misericórdia que a gente ouve hoje vai se tornar a régua da justiça de amanhã. É algo que atrai uma consequência eterna baseada inteiramente nas nossas próprias escolhas e atitudes. Parte 5. Vivendo a obediência diária, aplicando o mandamento. Depois de absorver todas essas verdades teológicas super profundas, fica aquela dúvida: como transformar toda essa instrução numa realidade viva no nosso dia a dia, não é verdade? Bom, o Mestre mostra isso pelo próprio exemplo. A suprema obediência dele às ordens do Pai é o nosso modelo definitivo. O ensino dele não é uma invenção humana qualquer, é um mandato divino que liberta e que santifica, e é fruto daquela união perfeita que a gente acabou de contemplar. E para viver isso de verdade, a gente precisa adotar atitudes simples e urgentes na nossa rotina. Fazer um exame de consciência sincero todas as noites, por exemplo. Não ficar adiando a conversão com aquela velha desculpa de que sempre tem um amanhã. Na prática mesmo, isso significa buscar refúgio nessa misericórdia no meio de uma crise de paciência em casa com a família, ou escolher ser íntegro quando aparece uma tentação ética no trabalho. É literalmente deixar que a luz de Cristo seja o guia ativo para cada um dos nossos pequenos e grandes passos. Para encerrar essa nossa reflexão de hoje, fica aqui uma pergunta que deve ecoar nos nossos corações. Nas lutas corriqueiras, nas nossas dificuldades de todo dia, a luz de Cristo está realmente guiando as nossas decisões ou as sombras do mundo ainda estão fazendo a gente tropeçar? Que a gente possa carregar essa pergunta solene, buscando sempre encontrar o remédio da misericórdia enquanto ainda dá tempo. Um abraço e até a próxima reflexão.